Ai, que prazer estar aqui com vocês. Muito boa tarde. Eu começo a compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, da minha vida, com Efésios 3, 20 e 21, que é um dos meus versos assim, preferidos da palavra do Senhor. Eu gostaria de convidar você para que você pudesse abrir e a gente vai ler juntos, tá bom? Quero dizer ao Tiago que foi uma honra poder contribuir, ainda que muito pouco, com os planos de Deus em sua vida, com o desenrolar do Senhor em tudo que Ele fez em sua vida, né? Foi um privilégio, uma alegria. E eu sei que esse verso também se cumpriu e se cumpre em sua vida, Tiago. Ele é muito significativo. Acredito que para muitos que têm intimidade com Deus e que acreditam nesse Deus que faz por nós mais do que a gente pensa. Efésios 3, 20 e 21. Antes de ler, eu queria que nós pudéssemos orar. Queria convidá-lo para orar. Grandioso Deus, obrigada, Senhor, por tua presença aqui nesta sala. Senhor, põe no nosso coração o espírito dos bereanos, que pesquisavam, estudavam, iam a fundo, Senhor. Nos fortalece, Senhor, nesse espírito, para que possamos ser firmes e estarmos prontos a responder a qualquer um que nos perguntar qual o motivo de nossa fé. Que a Tua palavra seja mesmo nosso alicerce e a luz do nosso caminho. Agora ela está aqui bem aberta, Senhor. Que através dela possamos encontrar direção segura, que a luz que vem da Tua palavra irradie em nossa vida e de nossa vida para outras vidas. Deus Espírito Santo, o Senhor que inspirou a palavra. O Senhor melhor que ninguém entende cada palavra que nós vamos ler e a Ti nós pedimos auxílio, pedimos a Tua direção, pedimos que o Senhor nos dê entendimento da palavra. Nos faça compreender aquilo que o Senhor planejou. Permaneça conosco nesta tarde, que de nossa boca, Senhor, saia só palavras para engrandecer o Teu nome. Que o Senhor seja o centro de toda esta conversa, de todo esse partilhar de história, Senhor. Que os feitos que o Senhor fez por nós não se tornem mais importantes que o Senhor. Que o Senhor não saia do centro. Em nome de Jesus. Amém. Efésios 3, 20 e 21 diz assim, ora, está falando de Jesus, está falando do Deus Todo-Poderoso. E aí o verso continua, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além. Veja, e tem umas palavras aqui que talvez não tivesse nem necessidade de estar, porque elas é como se elas estivessem assim, repetindo a mesma ideia, e é isso mesmo que está acontecendo. É uma repetição da ideia de que Deus faz por nós muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera, que em nós opera. A Ele seja a glória na igreja, na minha vida, na sua vida, por Jesus Cristo, em todas as gerações e para todo o sempre. Amém. Que bom estar com vocês, Patrícia, que está ali, ouvindo de mãozinha no queixo. Nós temos a Lore, olha que sorriso bonito da Patrícia. Temos a Lore, a Luciene, a Selminha. Gente, eu sei que todos nós aqui temos coisas lindas para partilhar a respeito de Deus. O Helder, o Paulo também, a Eugênia. Quantos e quantos teríamos coisas para partilhar? Hoje Deus colocou na sua escala que seria um pouquinho de mim. E eu estou muito feliz por poder falar a respeito desse Deus. Não é das coisas que Ele faz por nós, mas é das grandiosidades dEle, da capacidade que Ele tem, que não tem limites, e que Ele faz por nós. E quem somos nós? Nós somos nada, menos que um grão de areia. Isso sempre me impressiona.
sempre me impressiona. Um Deus tão grande assim, que consegue olhar para nós com um olhar de tanto amor e misericórdia e faz por nós infinitamente mais, abundantemente mais, além do que a gente pode imaginar. E comigo não foi diferente e não é diferente. Eu me chamo Esther. Meu nome é um pouquinho grande. É Esther Teixeira Martins Leite. Eu adotei o Leite, que é do esposo, e eu amo. E assim eu me identifico mais por onde eu ando, Esther Leite. Eu sou adventista de berço. Eu sou a 4ª geração. O nosso filho já é a 5ª geração. Mas assim, eu digo a vocês que existem privilégios e também existem certos percalços, grandes até, em ser adventista de berço, mas não vai vir o caso hoje, nesse momento, ok? Eu tive um pai fantástico, que me trilhou assim nos caminhos do Senhor, que me ensinou a devolver o dízimo, me ensinou a fazer trabalho missionário, me ensinou a amar a Deus, me ensinou a ir de casa em casa, porque era sagradinho ele assim, ele visitava as pessoas, batia nas portas, oferecia estudo bíblico e tal. E quem era a dupla missionária do meu pai? Euzinha. Eu e meu irmão estávamos ali. Chovia ou fazia sol. Na infância eu não entendia muito. Porque, Tiago, na infância, adivinha qual era o público-alvo do meu pai? As pessoas da idade dele. E eu era só uma criança. E aquilo era muito ruim para mim, entende? Depois, quando eu cresci e eu vi que meu pai tinha plantado Patrícia em mim, eu vi assim, olhei para trás e vi assim, meu pai estava me formando como missionária. Quando eu cresci mais um pouquinho, ainda na infância, teve um dia que, ao ver tantas informativos mundial na igreja, antigamente chamava carta missionária. Aí um dia assim, ó, na minha mente, falei assim, quando eu crescer, um dia eu vou ser uma missionária. Porque aquelas histórias me encantavam, aquelas histórias vinham de longe, vinham da África, vinham da Índia. Eu, como criança, viajava naquelas histórias. Eu falei assim, um dia quando eu crescer, eu vou ser uma missionária. E o meu pai estava me discipulando para isso, gente. Foi lindo o discipulado do meu pai. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu lembro que uma vez o meu pai pegou uma lição da escola sabatina dos adultos. Pegou, colocou na minha mão e falou assim, ó, todos os dias você vai lá na casa da vozinha e vai passar a lição para ela. Como eu ia fazer isso? Eu só tinha 10 aninhos. Mas o que eu fazia? Eu tinha que obedecer, né? O meu discipulador estava me discipulando, lá vai eu. Pegava a lição, chegava lá na casa da vozinha, era uma vozinha do nosso coração. E aí eu lia, eu só lia. Eu lia a pergunta, eu ia na Bíblia, eu lia a resposta, fazia a leitura e voltava para casa. No outro dia, lá estava eu e tinha que fazer todos os dias. Então, por que eu estou contando isso? Porque houve uma sementinha que foi plantada. Hoje eu sou missionária, já tem muitos anos, né? Assim, de deixar tudo, de largar trabalho, largar empresa, deixar nossa empresa para trás e seguir como missionários, nós temos de 13 a 14 anos. Mas fazendo o que a gente faz já são mais de 20 anos. Porque mesmo morando na nossa cidade, a gente já plantava igreja, fazia evangelismo. Isso também veio de berço. Meu pai foi pioneiro, plantou igreja e foi seguindo a importância de a gente ir, né, ensinando o caminho, como diz Provérbios. Então, quando é no ano de 95, eu conheci meu esposo. Em 95, conheci meu esposo na minha cidade. Ele era obreiro bíblico da antiga Missão Nordeste. Ele veio fazer um evangelismo na minha cidade, nós nos conhecemos, e depois, mais para frente, um pouco, depois de 2 anos e 6 meses, nós nos casamos. Depois de 5 anos de casados, tivemos nosso primeiro filho, o João Lucas. E quando o João Lucas estava com 5 aninhos, tinha assim, fresquinho. Na verdade, o João Lucas estava à beira dos 5 anos. Quando nós tomamos a decisão de largar a empresa e deixar a empresa para trás e entregar tudo assim para os sócios, de entregar mesmo.
Você fala assim, mas como isso? É entregar mesmo, Senhor. Olha, fica e a gente não quer nada. A gente só quer seguir o chamado que Deus fez para nossa vida. Porque meu esposo vinha com uma vida assim muito desregrada. E, sabe, Ellen, estava afetando a vida espiritual dele, a corrida pelo vento. O correr pelo vento, sabe? Nós tínhamos nossa empresa, tínhamos os sócios, que eram 2 sócios, o negócio estava indo muito bem, mas não estava bem naquilo que era essencial. O principal estava faltando. Então, se falta o essencial, nada mais importa. Ele saía, nosso filho dormindo, ele chegava, nosso filho dormindo, e estava incomodando muito a ele. E como líder de igreja há muitos anos, a gente acaba fazendo as coisas assim pela experiência. Vai no automático, às vezes. Já sei fazer, vou fazendo. E ele estava nesse nível. Faltava pregador, ele como primeiro ancião, ia lá pregar, faltava professor de escola sabatina. Só que isso estava corroendo ele, entende? Porque ele já acordava de madrugada para sair. Só que ele já chegava tarde, muito cansado. Então, o tempo que ele sempre tinha de qualidade com Deus, que era um tempo, não era um tempinho, era um tempo, estava se resumindo cada vez mais a um tempinho. Às vezes, a deitar e falar, Senhor, é a mesma de ontem, eu vou dormir. Sabe? E isso me incomodou muito, e até que quando foi em julho de 2009, seja bem-vinda, Daniel. Em julho de 2009, nós recebemos o chamado do céu de Deus e foi assim, muito forte no nosso coração, queimando assim nosso coração e decidimos ser missionários. Largar tudo e ser missionários. E vamos que vamos ser missionários. E nós decidimos em julho. Em agosto nós fomos embora. A gente teve 40 dias para deixar os móveis na casa de amigos, doar outras coisas, doar outros móveis, colocar no carro só nossa roupa, alguns livros, o notebook e ir embora. Seguir o chamado do Senhor. Deus é incrível, sabe? Assim, Deus vai preparando o ambiente, tá? Por isso que o centro da nossa vida, da nossa contação de história é Deus. Ele que tem que estar, assim, centrado aqui, porque ele foi preparando tudo. Eu falei para vocês que nós fomos em agosto de 2009 ser missionários. Só que em janeiro de 2009, Deus pôs no coração do meu esposo que ele devia largar a sociedade. Deus foi preparando. E ele tomou a decisão. Ele já tinha pensado nisso antes. Só que aí, sabe, pensa aí, não. E aí, quando foi em janeiro, ele falou, meu bem, agora eu vou largar a sociedade. Eu vou deixar a sociedade. Eu falei assim, mas amor, Deus tem sido tão bom conosco. Através do trabalho, você ajuda a obra. E a gente tem feito tantas coisas. Eu falei, mas não está dando certo, porque o principal está sendo afetado. Eu falei, então tá certo. Então tá apoiado. E Deus foi trabalhando. E aí, só que, veja só, o plano do meu esposo era assim, eu saio da sociedade, eu abro um negócio só pra gente, pra mim, pra você, a gente vai trabalhar menos, não precisa estar correndo nessa corrida desenfreada, porque os sócios queriam sempre expandir, e meu esposo não queria. E ele falou, a gente abre e fica só nós duas, a gente trabalha 3, 4 dias por semana, e os outros dias a gente vai fazer trabalho missionário. A gente vai pelas cidadezinhas aqui ao redor e vai fazer trabalho missionário. Tudo bem. Aí ele falou com os sócios, falou assim, olha, eu decidi, aí contou tudo. E os sócios falaram assim, você tá louco, como é que você vai largar um negócio, você vai viver como e tal? Eu disse, não, tá decidido, eu vou ficar ainda 6 meses com vocês aqui, porque eu vou passando o que eu sei, a gente vai organizando, eu vou organizar as minhas finanças, levantando capital de giro, e com 6 meses eu me desligo totalmente e começo meu próprio negócio. E os sócios falaram, tá bom, vai, em 6 meses tu tira essa ideia louca da cabeça. Mas não foi assim. E aí aconteceu nesses 6 meses que meu sogro faleceu, a gente ficou sem capital, a gente teve assim algumas situações que a gente ficou sem ter capital para começar um negócio.
teve que fazer troca de carro, nosso carro estava dando problema, e agora? Aí o que acontecia? Os meses iam passando e o prazo que meu esposo deu ia diminuindo. E aí acontecia o quê, Ellen? O prazo diminuía e o dinheiro não tinha. Como que começa um novo negócio sem capital de giro? Efésios 3, 20, 21. Deus é aquele todo-poderoso que faz por nós muito mais do que a gente pede ou imagina. A gente não queria trabalhar só uns dias, poucos, para ter tempo para dedicar para Deus? Aí Deus falou assim, não vai ser assim. Vocês vão dedicar os 7 dias da semana. É a vida toda para mim. Deus é lindo. Ele é incrível. E aí, o chamado chega em julho. E era em agosto que o tempo terminava. Eram 6 meses ali, eu não lembro bem, mas terminava ali. A gente partiu agosto, ó. Partiu agosto. Fomos para a escola missionária. Passamos 3 meses na escola missionária, na escola de profetas. E aí depois fomos para o mundo. E fomos para um lugar e para outro lugar. E pessoas iam se entregando. Pessoas iam conhecendo a Jesus. E isso nos fazia tão feliz, tão feliz. Até hoje meu esposo fala, nunca me arrependi do que nós fizemos. Nunca. Sabe, Patrícia? Sabe, Selminha? Nunca deu aquele... Por que eu fiz isso? Nunca. A gente teve algumas dificuldades no início, a gente ainda tem até hoje, gente, mas, sabe, eu vou dizer para vocês aqui um segredo, ó. É um segredinho. Não existe patrão melhor do que Deus. Não existe. Não tem outro patrão melhor que o nosso Deus. Vale a pena fazer por Ele, viver por Ele, servir para Ele, vale a pena, sabe? Eu anotei algumas coisas aqui, tem muita coisa, eu acredito que nem o que anotei vai ser possível falar tudo, mas anotei algumas coisas. Em 2010, nós fomos para uma cidade chamada Jijoca de Jericoacoara. Chegamos lá, não tinha adventistas. Nenhum. O que tinha lá em Jijoca era apenas o terreno que tinha sido adquirido para construir uma igreja. O terreno ficava de frente à nossa casa. E o nosso desafio era construir aquela igreja e arrumar adventista para colocar naquela igreja. Esses são os desafios do Senhor. E a gente fez o quê? Começou a orar. Chegamos lá numa quarta-feira. Já era final de tarde. Nossas dificuldades já começaram a surgir. Nós não tínhamos botijão de gás. Tínhamos o fogão, não tinha o botijão. Tínhamos um colchão de casal e um de solteiro, para 4 pessoas dormir. Não tinha ventilador. Jijoca é um lugar quentíssimo. Em 2 dias, nós tomamos um garrafão de água inteiro. Parecia assim um desespero por água. Nós passamos 3 dias comendo banana com pão. Porque a gente não tinha botijão de gás. O pastor não tinha ido lá providenciar. Aí no 3º dia, a vizinha ofereceu para ir lá cozinhar. A gente comeu inhame naquele dia. Mas no sábado, no primeiro sábado, nós abrimos a casa e fizemos a primeira escola sabatina. Quem foram os convidados? Os anjos. Convidamos algumas crianças, alguns vizinhos, mas naquele primeiro sábado, quem esteve no nosso primeiro culto foram os anjos. Eu lembro naquele primeiro sábado, a pregação do meu esposo foi o tesouro escondido. Ele pregou para mim, para o meu filho e para a Fabi, que é a nossa filha do coração. E ali começou a ser descoberto naquela cidade esse tesouro maravilhoso, o tesouro escondido. A gente começou a fazer amizade, fazia pão, levava para as pessoas, começamos a fazer amizade com o outro, com as autoridades da cidade. E fomos, em todo lugar a gente começou a ser conhecido. E o começo de todo o trabalho lá em Jijoca foi a Escola Cristã de Férias. Nós não tínhamos ninguém para ajudar a gente na Escola Cristã de Férias. Era só 4 pessoas. Eu, o esposo, o João Lucas, de apenas 6 anos, e a Fabi, uma adolescente. Aí o povo da comunidade foi nos ajudar. A gente chamou a comunidade e as crianças e a gente aqui ali para ajudar a gente.
Eles já começaram fazendo trabalho de Deus. E desse trabalho, uma moça se tornou missionária, se batizou, a Marcela. Ela se batizou depois do trabalho todinho, foi para a escola de missões, se tornou missionária, uma bênção. Desse trabalho todo, foi vindo gente. No final do trabalho, mas eu quero contar uma experiência. Nós fizemos assim um preparo da cidade para começar o evangelismo. 6 meses passamos ali fazendo amizade. O culto era na nossa casa, quarta, sábado, domingo. A gente abria a casa e fazia. Na varanda era a classe do jardim primários. Na sala era a classe dos adultos. Na cozinha era a classe dos juvenis. Ficava eu na primeira classe, o esposo na dos adultos e a Fabinha na classe dos juvenis. Na hora do culto, ia todo mundo para a sala e a gente fazia o culto ali. Passamos há um tempo fazendo assim. Pequeno grupo, a gente tinha um monte. Ia para casa dos vizinhos, gente, comer junto, liga as pessoas. A gente comia na casa das pessoas, tá? Para fazer pequeno grupo. E as pessoas iam, porque no final tinha lanchinho. Gente, vocês não têm ideia quantas pessoas se batizaram. Quantas pessoas foram levadas ao batismo? A minha primeira estudante da Bíblia, na Ijijoca, eu falei a primeira vez com ela sobre a mulher do fluxo de sangue. Falei como Jesus a curou e eu não tinha ideia da vida dela. Deus dirigiu tudo naquele dia e ela estava acabando de se recuperar de um câncer no útero. Quando Deus dirigiu a palavra, sabe? Deus dirige a palavra. E ela está na igreja firme até hoje. Um dia foi começar o evangelismo. 6 meses depois, tudo pronto. Todo mundo conhecia a gente e vamos começar o evangelismo, mas a gente não dá conta só. Veio a equipe de Caleb lá para casa. Nossa casa era pequena, gente. Muito pequenininha. E aí 15 pessoas dentro dessa casa. Pense aí, Patrícia. Era gente por todo lado, assim, ó. Todo lado era gente. Nós tínhamos assim na sala da casa uma parede de cima a baixo, cheia de nomes. Eram os nomes das pessoas que a gente visitava. A missão Caleb começou e aqueles Calebs iam de casa em casa. Trazia os nomes, a gente grudava na parede. Grudava na parede e orava de madrugada. Todas as madrugadas, às 4:30 da manhã, a gente estava saindo pelas ruas, todos nós. Dividíamos as equipes e a gente orando de rua em rua, de rua em rua. Todas as ruas daquela cidade. A gente ia pedindo ali a Deus que abençoasse aquelas vidas, aquelas famílias, que quando elas acordassem, elas estivessem prontas para receber os Calebs em suas casas. E o trabalho foi desenrolando, mas teve um dia que não tinha comida para dar a eles. Porque a gente fez o Caleb na fé, entende? Os irmãos doaram alguma alimentação, veio doação de outro lugar, mas teve um dia que não tinha mais. Eu preparei a última refeição para eles. E eles foram para o campo. Foram para fazer as visitas. E eles não sabiam que eles não teriam a próxima refeição. Mas Deus é tremendamente lindo. Eu chamei meu esposo e falei para o meu esposo, nós não temos mais o que fazer para os meninos quando voltarem. Todo o pôr do sol de sexta-feira era muito especial, sempre é. A gente fazia coisinhas diferentes, especiais, porque a entrada do dia é especial. E eles aguardavam esse dia. Eu falei, só que hoje não vai ter. Porque nós não temos nada. Aí nós fomos para o quarto, ajoelhamos, chamamos a filha e falamos com Deus. Senhor, contamos tudo para ele. O que estava acontecendo? Ele já sabia, mas é bom demais falar com ele. Quando nós terminamos de orar, a gente acabou de levantar da oração com alguém chamando à porta. Quando nós abrimos a porta, tinha uma saveiro vermelha cheia de comida atrás. Cheia de comida. Deus é muito pontual, muito fiel, sabe? Muito fiel. E a gente ficou assim, muito feliz, mas querendo entender como aquilo chegou ali, porque a gente é assim, né?
E aí depois a gente soube que a dona daquele carro estava estudando a Bíblia conosco. Já tinha um tempo. Quando nós chegamos na cidade, ela tinha a loja dela fechada aos sábados. Ela não abria a loja, mas não era adventista. E aí começamos a estudar a Bíblia com ela. E ela foi fazer a feira dela em outra cidade. Porque a Jijoca é muito pequena e não tem muita opção. Ela sempre fazia em outra cidade. Quando ela estava fazendo lá na outra cidade, ela ouviu uma voz dizendo para ela: faça 2 feiras. Faça 2 feiras. Peguem mais, peguem mais. Ela foi pegando. E aí a voz disse para ela: mande para eles. Gente, chegou de tudo lá. Chegou de tudo. Chegou fruta, chegou abacaxi, chegou maçã, tinha de tudo. E tem um detalhe a respeito de Jijoca. Jijoca é uma cidade que fica à praia de Jericoacoara. Para você chegar em Jericoacoara, você tem que passar em Jijoca. Jericoacoara está mais adiante, passa pelas dunas e chega a Jeri. Então, o que acontece? Tudo que é de bom que chega, nem passa por Jijoca, passa direto para Jeri, porque é onde vão os turistas internacionais. Então, o que é de melhor vai para Jeri. Em Jijoca fica o que é de menor qualidade. A gente tinha em Jijoca aquelas maçãs miudinhas assim, bem pequenininhas. E nesse dia, Deus mandou o melhor. Olha, as maçãs gigantes assim, eu chorava de ver aquilo, sabe? Como Deus é detalhista, como Ele é cuidadoso, sabe? Como Ele é assim, Ele é incrivelmente fiel, pontual. E foi uma alegria, foi uma festa, sabe? Naquele evangelismo de Jijoca, batizou 58 pessoas. Nós passamos 1 ano e meio em Jijoca. De lá, quando saímos, deixamos a igreja pronta, construída, e outro grupinho a 27 quilômetros. Então, ficou uma igreja e um grupo, com 58 pessoas batizadas na igreja e 15 pessoas no grupinho. Hoje, em Jijoca, nós temos 6 igrejas no distrito de Jijoca. E Deus, assim, Ele é abundante, mas não é para nossa glória, sabe? É porque, assim, por alguma razão que não cabe na nossa mente, Deus decide nos usar, gente. Quem nós somos? Sabe? Quem nós somos? Para Deus decidir usar a gente. Isso, assim, é grande demais, sabe? Então, é a Ele que devemos toda a glória. É a Ele que devemos tudo, sempre. E todas as vezes que a gente olha para algum lugar que nós já passamos, que pessoas se entregaram para Jesus, a gente dá glória a Deus, porque a gente olha para a gente. Nós sabemos quem nós somos. A gente sabe das nossas limitações, sabe que muitas vezes nós não somos fiéis para aquele que é tão fiel. E isso é grande demais, sabe? Deus contar conosco. Deus poderia fazer isso com os anjos. E faria de forma tão perfeita, mas Ele decide contar conosco. E assim nós fomos de um campo missionário ao outro. Servimos um tempo ainda de volta na escola de profetas e fomos para outros campos missionários desenvolvendo projetos. E Deus foi assim, como é hoje, sabe? Nos usando. Em 2016, vou dar um salto agora. Em 2016, nós fomos atender um chamado na Bahia. Saímos da escola e fomos atender um chamado na Bahia. E trabalhando ali naquele campo, um campo lindo, um campo de roça. É assim que eles falam na Bahia, que a gente fala sítio. Em Pernambuco, na Bahia, fala roça. E aquele nosso campo era um campo de roça. E que delícia o povo da roça, gente, como eles são receptivos, como eles são acolhedores. Tinha uma família lá que o esposo não queria de forma alguma que crente colocasse os pés na porta. Mas não era para ir mesmo, era proibido. E aí a gente não podia passar uma casa, não podia pular, sabe? Tinha que ir em todas. Em sítio não é coladinho, sítio é longe, uma casa aqui, outra ali. A gente visitou 67 famílias, assim, a gente passava por dentro de mata para ir dar estudos. Tinha um estudo bíblico que eu ia só para brincar.
É uma delícia, porque lá tinha uma Manu. E se eu não brincasse com Manu, a mãe não recebia estudo, porque a Manu chamava toda hora. Então, eu ia para o estudo só para brincar de casinha com Manu. Olha que privilégio. Com aquelas panelinhas. Olha, gente, enquanto o esposo dava estudo bíblico, eu brincava com Manu. A gente passava na mata para chegar na casa da Manu. Gente, quando a gente sai de um campo missionário, a gente deixa tantas marcas, sabe? A gente leva tanta gente no coração. É um chororô toda vez, sabe? A gente se apega às pessoas, elas se apegam a nós. Mas voltando à história da família, que o pai tinha proibido, não queria crente, a gente não pôde pular. E aí chegamos na casa dessa família um dia, batemos palma, e quem veio? Ele. Ele veio atender. E a gente com um sorriso largo, boa tarde, então, eu com aquelas botas de plástico, sabe? Porque lá tinha que andar assim muitas vezes. De calça por baixo, saia por cima, e de bota, e sabe? E aí ele disse que achou aquilo tão esquisito, tão estranho, aquela minha, sabe? Minha roupa, assim. Mas assim, foi alguma coisa foi diferente, foi um sorriso, foi o cumprimento, meu esposo falou com ele, deu atenção. Resultado, esse homem só recebia estudo bíblico do meu esposo. Depois a gente foi fazendo amizade. Ele aceitou estudar a Bíblia, mas só com o meu esposo. E aí a gente foi fazendo amizade, quebrando barreiras. É o Espírito Santo que vai dando isso, que vai trabalhando, vai encontrando espaço. E foi encontrando espaço. E ele não se batizou até hoje, mas ele tem um carinho, um respeito, mas ele permitiu a esposa se batizar e todos os filhos foram batizados, para a honra e glória de Deus. Hoje estão firmes na igreja, ele vai na igreja, ele se permite ir na igreja às vezes, e nós temos um carinho muito grande por essa família. Outras famílias ali ao redor também se entregaram a Jesus, e nós vivemos ali experiências incríveis mesmo. Assim, era tão interessante que nós nos tornamos assim parte da comunidade. Tinha um senhorzinho lá, um vovozinho, ele faleceu depois que a gente saiu de lá. A gente amava tanto, cuidava tanto, que ele tinha a gente como filhos, como família. E ele era um pouquinho teimoso, mas a gente ele ouvia. Quando a gente falava, olha, vai vestir uma camisa que não pode andar assim o tempo todo, vai ficar doente. Porque ele andava de inverno a verão, pé descalço, sem camisa. Quando a gente falava, vai pôr uma camisa, põe um chinelo, você vai ficar doente. Ele obedecia. Era incrível, ele era um senhorzinho. E a esposa falava assim, ele só obedece a vocês. Sabe, é coisa assim que só Deus faz isso, gente. Aí, vamos dar mais um saltinho. Por aí, nesse trabalho todo, a gente sempre encontrava famílias em dificuldade. No nosso tempo todo, né? A gente que lida com de casa em casa, a gente encontra muita dificuldade familiar. E Deus pôs no nosso coração que nós precisamos atender famílias, trabalhar mais com famílias. A gente já fazia esse trabalho desde que morávamos na nossa cidade natal, mas agora o chamado estava mais específico. Cuidar de famílias, restauração de famílias. As famílias estão se desparcelando, e não somente fora, mas também dentro do arraial. É para atender famílias, cuidar de famílias, restaurar famílias. Famílias, tudo bem. A gente vai obedecer. Mas agora no campo missionário não dá como, porque é intenso. É gente para estudar a Bíblia, é gente para levar no hospital, é gente para socorrer, é mulher grávida para ter neném, tem que levar, é estudo bíblico, é igreja. Então, a gente se assim, imergia mesmo ali nas necessidades do chamado. Aí é como se a gente pegasse aquele chamado de Deus e colocasse assim numa caixinha. A gente ora daqui a pouco, Senhor, porque agora a demanda está grande. E aí, Cristina, de vez em quando, sabe, a gente permitiu o Espírito Santo lembrar. Aí vocês não estão orando pelo chamado da família que eu falei. Meu bem, a gente tem que orar. E começava orando. Eu orava, e daqui a pouco as atividades tomavam a gente de novo, Tiago. Aí
Daqui a pouco o Espírito Santo, vocês não estão orando. Aí, como é não orar? Quando foi em 2020, pandemia, a gente saiu daquele campo missionário, fomos para outro. 2020, pandemia. Todo mundo desacelerou. Agora a gente não tinha como ir de casa em casa, em porta, a gente já estava em outra cidade. Em Jequié. Falei, Deus realmente quer falar conosco. E agora nós estamos mais um pouco desacelerados. A gente precisa pedir para Deus, perguntar para Deus, para Ele destrinchar melhor isso que Ele chamou a gente para fazer. Aí começamos um grupo de vigílias. Chamamos outros amigos que também tinham interesse em morar no campo, que algumas coisas já estavam claras. Deus deu o projeto, Deus deu a missão, o chamado, e esse chamado tinha que ser desenvolvido na zona rural, no campo, não era na cidade. Porque na cidade as famílias já vivem nessa agonia. Então elas tinham que ser tiradas para outro lugar que pudesse dar um impacto, sabe? A natureza, as árvores, os passarinhos, remeter ao Criador e desassossegar, assossegar um pouquinho. Agora, onde vai ser isso? Em que roça vai ser isso? Em que lugar vai ser isso? Como vai ser isso? A gente não tem dinheiro. A gente falava para Deus, Senhor, chama outro. Chama outros. Nós não temos dinheiro para fazer isso. Nós não somos os melhores. Não temos as melhores capacidades. Não temos papel, que o mundo considera muito papel. A gente não tem, sabe, diploma, certificado. O mundo considera tanto isso. A gente não tem isso, Senhor. Quem vai nos ouvir? E Deus só falava como falou para Gideão. Quando o anjo encontrou Gideão lá no lagar, o anjo falou assim, homem valoroso. Como que Gideão era valoroso? Se ele estava malhando trigo no lugar que cuidava das uvas, no lugar escondido. Mas Deus sabe o que fala. Quando Deus chama você, Patrícia, Selma, quando Deus te chama, Helder, é você e não outro. E Ele sabe por que chama você, Ellen. Ele sabe por que chama você para esse ministério e não outro. Não é por nossa capacidade, nunca vai ser. Nunca será por nossa capacidade, nem por mérito. Nunca é. Mas é porque, para que com os 300 a vitória seja dada ao Altíssimo. Sabe? Para que com apenas 300 o nome de Deus, só o dele, seja exaltado como Deus que luta e vence as guerras. Não é para a gente mesmo. Nós só somos o canal, o instrumento. E aí nós começamos a orar. E aí um dia, olha assim para o meu esposo, meu bem, nós estamos orando nas madrugadas, com esse grupo, fazendo vigílias, jejuando. Mas a gente tem que sair para procurar uma terra. Se Deus falou que é na terra, a gente tem que sair para procurar. Ele falou, mas nós não temos dinheiro. Mas nós temos que dar um passo. Tem partes que cabem a nós, então vamos lá. Aí olhamos algumas, mas Deus falava não. Voltamos para casa, não decepcionados, mas felizes, porque Deus falou alguma coisa. Falou não, mas já Deus tinha falado. Tudo bem. Passou o tempo. E aí, o que acontece? Nossa filha estava aqui em Pernambuco. Ligou para nós e falou assim, olha, eu vi uma terra assim, onde mora uma amiga da gente. E o homem está interessado em vender e tal. Mas meu esposo falou, nós não temos dinheiro. Ah, mas ele disse que vende aí parcelado. Meu esposo falou, então vai lá, olha e vê. Ela foi, tirou foto, mandou. Aí ele falou assim, mas eu só quero se tiver água. Aí a nossa filha foi lá, falou com o homem. Então ele falou, não, tem um pedaço de água aqui. Aí resolveu que dava um pedaço de água na venda da terra. Tudo bem, passou. Quando foi no mês de agosto de 2020, eu vim às pressas para Pernambuco. Minha mãe estava doente, assim, quase morre. Vim às pressas para Pernambuco. Em um dia que ela foi fazer exame na capital com a minha irmã, a gente correu para olhar esse lugar, para olhar essa terra. Quando chegou ali, sabe o que Deus falou assim, é aquele lugar.
As coisas que a gente tinha pedido para Deus, que a gente vinha orando, Deus e confirmando, é aqui o lugar, é aqui o lugar. Só que a questão era o seguinte, ó, eu vou tentar explicar bem direitinho para vocês entenderem. O homem deixou à disposição 3 hectares de terra. Nós estávamos em oração com algumas outras pessoas, a nossa filha, que é casada, e com outro casal amigo, muito amigo, que partilhavam do mesmo projeto, do mesmo propósito. Eles tinham abraçado isso, eles sentiram Deus chamando eles para esse momento. Então, se eram 3 hectares, ficava um para cada um, ok? O Senhor ia vender para a gente por R$ 15.000. A gente devia pagar R$ 500 por mês, Tiago. R$ 500 por mês, dividido para 3, dava para pagar, porque era R$ 167 por mês. Dava para a gente fazer sacrifício e pagar. E era com sacrifício que o negócio era feito. O pagamento era feito. Porque se fosse para um só, não dava. Aí saímos daquele dia ali, falando assim para o Senhor: Senhor, é pouco. 1 hectare para fazer o teu trabalho é pouco. Para construir os chalés, onde a gente vai receber os casais, é pouco, Senhor. Mas se foi isso que o Senhor deu, nós vamos te honrar. Nós vamos te louvar, ainda que a gente enche a nossa casa desses casais que vão lá para ser atendidos, vai ser lá que vai ser feito. Deixa eu só explicar para vocês, eu tenho pouco tempo, vou correr. Deixa eu só explicar para vocês um projeto, chama-se Projeto Lares. Deus nos deu uma missão de trabalhar com famílias, receber famílias neste lugar que ainda vai ser construído. Nós temos material de construção, uma parte já comprado para construir. E aí, para construir chalés, para receber famílias que estão nessa situação de dificuldade, para passarem um final de semana conosco, uma semana, saírem de lá fortalecidas, crendo na instituição da família e não desistindo dessa instituição. Certo? Ficou claro? E aí, vamos partilhar a nossa rotina. Nós vamos apresentar o que Deus tem para a família. A medicina natural, ou a educação verdadeira para as crianças, para os filhos, a oração, partilhar do pão, o servir, as emoções equilibradas em Deus, enfim. Isso tudo, gente, com a capacitação do Espírito Santo. Eu creio nessa capacitação. Eu creio muito mais nessa do que nos papéis. E aí, vamos lá. Saímos de lá dizendo isso para o Senhor. Quando foi com menos de 8 dias, a nossa filha ligou e disse assim: olha, o dono da terra, o seu Gilvan, quer falar com vocês de volta. Porque a gente expressou para ele. A gente falou assim: vende mais um pouco de terra. 1 hectare é pouco, porque vai ficar um para cada um. Ele falou assim: mas vocês nem começaram a pagar essa terra, já querem mais? Olha, como que, né, Tiago? Vocês nem começaram, nem o primeiro pagamento foi feito e já quer mais terra. Ó. E aí ele falou pra gente ir lá. Meu esposo falou assim: a gente não tem como ir lá. Porque a gente já fez essa viagem da Bahia pra cá, às pressas, sem condições. A gente se apertou e aí minha irmã falou assim: vai lá, quem sabe tem uma bênção. Aí fomos. Com 8 dias, nós estávamos de volta na mesma terra. Com 8 dias. Ele andou conosco, nos apresentou um pedaço de terra, chegou no final, tal, disse que apresentou que estava disposto a nos vender 5 hectares. 5 hectares. Nós falamos tudo para ele desde o início, qual era o propósito, qual era o projeto e tal. Vocês não acreditam. Quando nós falamos para ele no primeiro dia, o projeto e tal, ele falou que ele, no coração dele, já tinha sonhado há muitos anos que na terra dele tivesse um projeto para cuidar de pessoas. Acredita, Tiago, nisso? Foi Deus que moveu o coração daquele homem, sabe? Foi Deus que nos levou ali. Aí a gente foi muito claro com ele: olha, nós não temos dinheiro para pagar. Ele fez por 55 mil, os 5 hectares de terra. Com água, tem uma água assim enorme embaixo, sabe? É muito bonito. A gente falou para ele: mas o senhor sabe que a gente não tem dinheiro para pagar, né? Nós estamos vindo fazer isso aqui porque Deus está mandando.
mas o senhor sabe que a gente não tem como pagar. O senhor vai vender a si mesmo? Aí ele falou, eu vou vender a si mesmo. Detalhe, na primeira vez que nós fomos e a segunda vez que nós fomos, tinha pessoas olhando também a terra lá com ele e fazendo proposta para ele. Fizeram proposta de comprar a terra à vista e cobrindo a nossa oferta. A primeira vez ele disse não, porque eu já vendi para a mocinha, que era a nossa filha. E na segunda vez ele disse não, porque eu já vendi para os missionários. Eram as mesmas pessoas, sabe? Sabe aquele povo lá de Esdras que foi atrapalhar, e ele falou assim, eu não posso ir, porque eu estou fazendo uma grande obra. Então, as mesmas pessoas, Ellen, estavam lá na primeira vez que nós fomos e na segunda vez eram as mesmas pessoas querendo comprar o mesmo pedaço de terra à vista cobrindo a oferta. Que a gente ia comprar a prazo fiado. Entende isso? E ele falou não, porque eu já vendi para os missionários. Em detalhe, eles queriam esse pedaço de terra para colocar um bar. Porque é na beira de uma açude linda, é um lago lindo, lindo. Eles queriam pôr um bar. Só que Deus falou, não, aqui não vai ter bar. Aqui vai ter uma coisa que vai restaurar famílias. E aí ele falou assim, vocês têm 1 ano para pagar. Os 55 mil. Se em 1 ano vocês pagarem, é de vocês. Se não pagar, paciência. Gente, vocês não têm ideia do nosso coração. A gente fez uma oração com ele ali debaixo de um pé de manga. Assim, sabe, em lágrimas, falando para Deus assim, Senhor, o Senhor está vendo o que está acontecendo aqui? Senhor, o Senhor está vendo mesmo o que está sendo feito aqui, Senhor? É o teu nome que está em jogo. É o nosso nome, Senhor, mas é o teu ainda mais que o Senhor mandou fazer. Senhor, nós não temos 1 centavo para honrar esse compromisso. Mas honra, Senhor, esse compromisso que é feito no teu nome. Esse compromisso está sendo assinado com o teu nome, Senhor. E o homem dizia, sabe o quê? Na oração? Amém. Amém. Ele estava ali com a gente orando. Sabe? E a gente terminou aquela oração, nos abraçamos e ele confiou. Tinha época assim que batia, sabe, gente? Uma situação assim. Senhor, como é que vai ser? Como é que tinha momentos que ele queria mais do que a gente. No final da história, quando o negócio aconteceu, ele disse assim para a filha dele, eu não disse que eles iam conseguir? Eu não falei, sabe? Eu não falei que eles iam conseguir. Eu não falei. Sabe? Deus usou a vida daquele homem em vários momentos para fortalecer nossa fé, sabe? O tempo foi passando e os meses iam diminuindo. Cada mês que diminuía, a gente olhava um para o outro e meu esposo dizia, e agora? Só tem 11 meses, 10 meses, 9 meses. E o negócio ia diminuindo. Antes da gente... E aí, esqueci de dizer para vocês um detalhe. No final de 2020, nós deixamos o campo missionário lá de Jequié e viemos de vez para Pernambuco para fazer o chamado do Senhor acontecer. Só que, do dia que nós fechamos o negócio, que foi agosto de 2020, até dezembro, nós ainda estávamos com o negócio fechado, mas trabalhando para Deus lá em Jequié, no campo missionário. E era muita coisa no nosso coração, sabe? Muita coisa. Um dia, madrugada, tinha acabado de sair de uma vigília, meu esposo já estava na sala estudando a Bíblia, eu só fiz assim, escorregar e cair de joelhos ali e falar com Deus. E falei assim, Senhor, tu estás mesmo nesse negócio? Senhor, eu estou tão angustiada hoje. Eu preciso de um sinal. Senhor, eu sou tão pequena, tão falha. Senhor, me abraça hoje. Sabe, é uma coisa tão grande, está tão além das nossas condições em todos os sentidos. Senhor, as pessoas vão dizer que nós somos loucos. Senhor, nós ouvimos o Senhor falar com a gente. Senhor, por favor, eu preciso hoje do teu abraço. Eu preciso saber, Senhor, que o Senhor não vai deixar a gente passar vergonha. Que isso vem de ti, que o Senhor vai honrar. Que as pessoas não vão dizer que nós estamos loucos, Senhor. Eu preciso hoje saber que o Senhor vai ser o nosso provedor. Que o Senhor vai nos prover, Senhor, por favor. Aí eu falei assim para ele, mas eu preciso de um sinal, Senhor, um sinal financeiro hoje.
É um sinal financeiro, Senhor. Porque eu preciso, na minha pequenez hoje, entender, através desse sinal financeiro, que o Senhor vai ser o provedor financeiro do Projeto Lares. Senhor, por favor, eu só preciso de R$1. Só R$1, Senhor. Eu já vou entender. Eu não vou pedir nada a ninguém. Como sempre, a gente nunca pede nada a ninguém. A gente fala para Deus. Gente, vocês não têm noção de como é isso. Não tem noção. Nós não temos vínculo empregatício com ninguém. Ninguém nos sustenta. A gente não tem carteira assinada com missão, associação, com pastor, com ninguém. É Deus, sabe? Quando a gente precisa. Senhor, o carro está quebrado. Senhor, e agora? Deus vai lá e manda Deus consertar o carro. É sempre assim. Aí eu falei para Deus, Senhor, R$1. Só R$1. Não vou pedir nada a ninguém. Não vou falar nada para ninguém, mas eu preciso hoje. Aí eu levantei daquela oração assim, angustiada. Quando eu passei na sala, meu esposo estava lá orando, fazendo um momento dele com Deus. Gente, não foi 5 minutos. Eu peguei meu telefone, no WhatsApp, um amigo nosso lá de Jijoca, Patrícia, Selminha, Cristina, lá daquela cidade que a gente plantou a igreja. Nós deixamos muitas amizades em uma família da Assembleia de Deus muito amada que guarda o sábado. Eles não se batizaram ainda, mas guardam o sábado, não comem carne de porco. É lindo, sabe? Falta só alguns detalhes. E lá um amigo nosso não sabia nada a respeito da minha oração, não sabia nem do projeto, não sabia nada. Ele mandou uma mensagem falando assim para mim, eu guardo até hoje essa mensagem, falando assim, manda o número da sua conta. Manda o número da sua conta. Gente, quando eu li aquilo, sabe? Eu falei assim, Senhor, eu não vou mandar. Porque eu tenho vergonha. Senhor, eu não vou ficar pedindo as coisas a ninguém. Eu não vou ficar, sabe? Senhor, eu tenho vergonha, Então só dizia isso. Eu não tenho coragem, eu só tenho vergonha, Senhor. Eu não tenho como fazer isso. Aí eu ia lá no quarto e ajoelhava e dizia isso para Deus. Aí eu saía do quarto, pegava o telefone e estava ele lá. Manda o número da conta. Eu voltava no quarto e falava para Deus, eu não vou mandar, eu não tenho coragem, eu tenho vergonha, não vou mandar. E 3 vezes isso. 3 vezes, Tiago, isso. Eu não falei nada para o marido. Quando eu cheguei, peguei o telefone pela última vez na cozinha, deixei o telefone, porque eu deixava o telefone na cozinha e ia para o quarto orar. Quando eu cheguei na última vez que peguei o telefone, ele escreveu assim, ó. Por que você está hesitando tanto? Mande o número da conta agora. Por que você está hesitando? Mas eu não falava nada para ele. Eu não respondia nada. Eu só deixava ele no vácuo, sabe? E ia falar com Deus. Eu disse para Deus, não vou mandar, que eu não tenho coragem. Aí na última vez, por que você está hesitando? Mande o número da conta agora. Aí eu, sem lágrimas, falei para o meu esposo. Ele falou, manda. E eu mandei o número da conta. Na mesma hora, veio o comprovante de depósito. Deus mandou naquele dia 1000 vezes mais do que eu mandei, do que eu pedi. Naquele dia, Deus colocou na nossa conta R$1000. Foi 1000 vezes mais do que eu pedi. Não resolvia o nosso problema. Nós tínhamos 55 mil para pagar. Agora a gente ia ter 54. Não resolvia esse problema, mas resolvia o meu problema da fé. Sabe? A minha questão de fé, de acreditar, de não duvidar, resolveu naquele momento. E teve outras situações, sabe? Outro dia, a gente estava em luta, eu e meu esposo. Vamos testemunhar em um lugar que o pastor nos pediu para testemunhar, um pastor amigo nosso. Falei, eu quero que vocês contem a história de vocês. E a gente sempre conta com muito receio de não dar a aparência de que a gente está pedindo alguma coisa, sabe? E a gente fica nessa situação, conta ou não conta, conta ou não conta. Pastor, eu quero que vocês contem. E nós contamos. E naquela pequena reunião de 25, 30 pessoas, levantou um senhor e foi à frente, em lágrimas,
e ele pediu ao pastor a oportunidade para falar. A gente estava em luta, estava com um carro ruim. Nós chegamos lá em Salvador com o nosso carro ruim, o carro dando problema, e meu esposo falando assim: Senhor, a gente já vinha num desgaste. Gente, porque nós estamos desde 2020 até agora, nós não conseguimos colocar um tijolo em cima do outro nesse lugar. E vocês pensam que isso é fácil? Isso abala a gente. Acontece tantas situações para a gente desanimar, sabe? Nós temos lá uma carreta de tijolos que Deus mandou, descarregou lá 12 mil tijolos, dividido para as 3 famílias. Mas até hoje a gente não teve condição de colocar um em cima do outro, porque acontecem outras situações. Tinha que ser outro dia para contar mais coisas, viu, Tiago? Os detalhes. E aí, o que acontece? A gente estava indo para Salvador, para a casa desse pastor, para testemunhar lá, e meu esposo falou assim: olha, se não acontecer alguma coisa aqui em Salvador, eu desisto disso. Cansado disso. Cansado. Eu não disse uma palavra. Eu guardei aquilo no meu coração e falei: Senhor, faz alguma coisa pelo meu marido. Faz alguma coisa, Senhor. Ele está perdendo, sabe? A fé nisso. Eu também estou sendo afetada, Senhor. Faz alguma coisa por nós. Aí, terminou esse momento que a gente testemunhou e veio um irmãozinho na frente, simples, em lágrimas, pediu ao pastor a oportunidade para falar. Aí ele falou assim: olha, eu estava hoje em casa, eu não faço parte dessa reunião, que era reunião só de liderança. Eu estava em casa, não faço parte dessa reunião, mas uma voz me incomodou dizendo que eu tinha que vir para a igreja. E eu tinha que vir para a igreja, e eu não queria vir, e a voz não me deixou em paz enquanto eu não vim para a igreja. E quando eu estava para sair, a voz falou assim: pega a sua carteira. Pega a sua carteira e leva. Eram os únicos R$100 que aquele irmão tinha na carteira, para tudo. Ele não estava com trabalho fixo, ele estava fazendo o bico. E eram os R$100 que ele ia utilizar para comprar a comida dele da semana. E Deus falou para ele levar na igreja aquele dinheiro. Ele sentou, ouviu todo o testemunho. E ele ouvindo, e eu chorava, contando as maravilhas do Senhor, e o irmão chorava lá. E na minha mente eu falei: o irmão está emocionado, porque está me vendo emocionada, hormônios solidários, está correspondendo. Não era nada disso. Era Deus falando com ele. Ele disse, eu falando: levanta e dá os R$100 para eles. Levanta. Vocês não sabem com que luta a gente recebeu aquele dinheiro. Que a gente não queria, era tudo que ele tinha. Ele disse: não, a gente não quer. O pastor falou assim: pega porque é Deus que está mandando. O irmão falou: olha, eu não posso levar de volta, porque foi Deus que mandou, sabe? E aí naquele dia não resolveu o nosso problema dos 55 mil, mas Deus resolveu no coração do meu marido, no nosso coração, mais uma vez, dizendo pra gente: eu estou nesse negócio. Eu estou nesse negócio. E aí, 30 dias só antes do negócio ser pago, Deus mandou o dinheiro. Nós testemunhamos relutantemente em outro momento, em outro lugar. A gente fala: não, a gente não quer testemunhar, porque a gente não quer que as pessoas pensem que a gente quer. A gente não. Vocês precisam testemunhar. A vida de vocês não é só esses 55 mil, vocês têm muita coisa para falar. As pessoas vão ser fortalecidas. E aí, marcou, a gente teve que testemunhar. E aí Deus, através daquele testemunho, foi mandando. A gente não falou um minuto que a gente pedindo dinheiro para ninguém. Deus faz as pessoas compreenderem as nossas necessidades, sabe, Selminha? O Espírito Santo, sabe, Helder? O Espírito Santo vai lá e fala, como já falou para a gente muitas vezes. Nós não temos muito, mas Deus fala muitas vezes para a gente: pega do pouco que você tem e faz isso. E faz aquilo, e faz aquilo, e faz aquilo. Porque o que Deus dá pra gente não é pra gente somente. Se Deus der 1 quilo de arroz pra gente, é pra gente dividir. Sabe, se a gente faz um bolo em casa, não é pra comer só. É pra dar um pedaço daquele bolo a alguém. Sabe? E Deus é lindo assim. E Ele foi mandando, sabe, de 50, de 20, de 100, de 5 mil, de 1.000. E Deus foi mandando.
Nós demos o testemunho dia 19, Tiago. No dia 21 de julho, Deus tinha colocado todo o dinheiro na conta. Todo o dinheiro na conta. Para honra e glória só dele. Só dele. Faltando exatamente um mês, porque era dia 21 de agosto, que a gente tinha que pagar a terra. Gente, não existe mérito nosso nenhum nisso, sabe? Deus faz questão de pontuar que os méritos são dele. Sabe? É lindo. E antes do dia 21 de agosto, a gente teve a oportunidade de testemunhar para o dono da terra o Deus que nós temos, o Deus que ouviu aquela oração, que assinou aquela promissória debaixo daquele pé de manga e honrou a sua assinatura, sabe? No dia 10 ou foi dia 11 de agosto, a gente estava lá no cartório, fazendo o recibo, passando o valor, sabe? Honrando o nome do Senhor. E agora, no final de dezembro, agora, nós tivemos a alegria de ter a escritura da terra em nossa mão. Porque leva um tempo para os papéis ficarem prontos. Até porque leva-se um tempo, porque nós não tínhamos o dinheiro da escritura. E a gente ficava orando ao Senhor, Senhor, nós não temos como fazer a escritura. E o dia de amanhã só o Senhor sabe. É um risco você ter algo que não está no seu próprio nome. O Senhor vai cuidando e Deus mandou. Então, um dia Deus mandou R$5.000 da escritura da terra, que foi aproximadamente assim. E agora nós temos a escritura da terra em mãos, temos o tijolo. Deus envolveu nossa família para nos doar algum material. Nós temos já uma parte de cimento, nós temos uma parte de areia, nós temos algumas coisas para a honra e glória do nosso Deus. Eu quero compartilhar com vocês um pedido de oração. Orem por nós, porque os desafios são muitos. Nós estamos precisando agora de uma máquina que possa passar de baixo para cima, fazendo a estrada que dá acesso ao local da construção. Faz mais de um ano que a gente espera essa máquina. Vocês não têm ideia de como isso desgasta a nossa fé. A prefeitura é quem tem a máquina. Não tem outras pessoas assim ao redor, porque a cidade é pequena. Então não tem muita gente que tem máquina para alugar. A gente fica na mão da prefeitura. Vai hoje, vai amanhã, quebrou a máquina, tá no conserto. Sabe, chegou o inverno muito rigoroso lá, muito rigoroso. Acabou a estrada, a gente não consegue passar. No nosso Instagram tá lá, a gente atolado na estrada várias vezes. Agora, por fim, tinha um homem que tinha agregado as poucas máquinas que ele tinha, uma era duas, à prefeitura. E agora ele decidiu não quer mais negócio da prefeitura, tirou as máquinas da prefeitura. É a nossa chance. Ele disse que amanhã ele vai lá. Mas também pediu que nós orássemos para que desse certo ele lá, porque está na pendência outras coisas. Então, o meu pedido de oração é que vocês nos ajudem com isso. Não é a máquina que a gente precisa, não é a máquina ideal. Porque a gente precisava de uma patrol. Ele vai levar uma retroescavadeira. Mas quem sabe? É mais uma vez Deus nos falando assim, para Deus nos falar. Não é com o que você pensa, porque eu faço mais. Infinitamente mais. Com o que eu posso, com o que eu quero. Sabe? Então, queria que vocês orassem por nós. Porque isso desgasta a gente, essa questão da máquina. Vai hoje, vai amanhã. E a gente, sabe? Então, olha, tem tanta coisa mais para contar, mas eu já sei que passei bastante do horário. Tinha coisas para falar sobre o nosso filho, como que foi a educação dele, como que ele entrou no colégio, como que ele está estudando no colégio, no internato, se a gente pagar 1 centavo, sabe? Como que foi isso? Como que alguém paga estudo para alguém que não conhece? A gente nem sabe quem é que paga o estudo do nosso filho. E ele decidiu pagar. Como? É Deus, gente. É Deus purinho nisso, sabe? Só Deus faz isso. É a gente orar por pessoas e ver pessoas se entregando para Jesus. Orar pelos adolescentes. Fizemos um projeto na escola, orando pelos adolescentes. Os adolescentes, alguns se entregaram a Jesus através do batismo. Não é nada nosso.
Não é mérito nenhum nosso, mas a obra do Senhor não pode parar. E é através de nós, sabe? Ele tem alegria em contar conosco. A irmã White fala no livro Serviço Cristão que quando a gente faz o trabalho de Deus, quando a gente se entrega para fazer o trabalho de Deus, Ele vai trabalhando em nós o caráter, para que o nosso caráter se assemelhe mais ao caráter de Jesus. Então, é fantástico o que Deus quer fazer em nós, sabe? Alguém perguntou aqui no chat onde fica esse lugar. O lugar fica em Pernambuco, uma cidade chamada Catende. Catende é vizinha a Belém de Maria, onde foi Antigüena no passado. Da cidade de Catende até a terra são 6 quilômetros. Nós estamos a 6 quilômetros da cidade. E é isso, nós temos esse desafio grande pela frente. A gente precisa construir os pequenos chalés para receber as famílias e nossa pequena moradia para que o trabalho de Deus aconteça ali. A gente sabe que nós vamos travar, nós sabemos que vamos travar uma luta contra o mundo, porque a cada dia essa instituição tão sagrada está sendo enfraquecida com aval legal dos governos, né? Então, a nossa luta não é pequena e nem será pequena. Então, orem por nós que nós vamos trabalhar na restauração do que é sagrado. Família é sagrado. A família na presença de Deus no dia do Senhor é sagrado. Então, são duas instituições muito atacadas, o dia do Senhor e a família que Ele criou. Mas orem por nós. Nossa vontade de fazer o trabalho do Senhor não diminui, só aumenta. Mesmo com as dificuldades, só aumenta. Deus é lindo, Ele é fantástico. Eu espero que tenha contribuído um pouquinho com a vida de vocês, com a história de vocês, com a fé de vocês. É isso, e tem muitas outras coisas, mas que Jesus fique no centro do nosso partilhar nessa tarde. E quem sabe em alguns outros momentos a gente se encontra no Lares, tá? Vocês todos estão convidados a nos visitar, a ir passar um dia conosco, quem sabe no final de semana no Projeto Lares. Então, orem para que um dia isso aconteça, em nome de Jesus. Grande abraço. Que o Senhor Deus continue sendo o nosso incrível provedor. E ainda que Ele não, sabe, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que os campos sejam devastados, ainda que falte tudo, que Deus não falte, que a fé não nos falte, que o centro da nossa vida seja Ele para sempre. Um grande abraço. Não sei se tem que orar, se alguém vai orar. É para orar? Então vamos orar. Obrigada, Senhor. Obrigada. Que Tu és Deus. Sempre serás. Mas o Senhor não é Deus porque faz coisas para nós. O Senhor é Deus porque o Senhor é Deus. E nós só Te louvamos porque nós temos a Ti. Porque o Senhor se permite ser tão palpável, ser tão real, ser tão próximo. Muito obrigada, Senhor. Tu és soberano em toda a terra, sobre os céus. Tu és, Senhor, absoluto. Mas mesmo apesar de toda a glória que o Senhor tem, o Senhor se importa comigo também. O Senhor se importa com o Helder. O Senhor se importa com a Patrícia, com a Ellen, com o Tiago. O Senhor tem se importado conosco, com a Selminha. O Senhor se importa com cada janelinha que está aqui. E eu sei que o Senhor está sentindo a dor, Senhor, que a Dilma sente nesse momento. Porque o Senhor se importa com ela. Alivia o coração dela, Senhor. Ela perdeu a mãezinha dela. Eu sei o que é isso, que eu perdi a minha mãe há pouco tempo. Senhor, acomoda essa dor no coração dela. A falta vai sempre estar ali, a saudade também. Porque saudade só tem no coração de quem ama. E nossas mães são muito especiais para nós.
Mas acomoda, Senhor, essa dorzinha no coração dela, essa dor tremenda, acomode e que essa dor não a pare. Que ela continue vivendo, te amando, te servindo, Senhor. Obrigada, Senhor, por este convite de exaltar o teu nome. Senhor, usa minha vida, usa a vida do meu marido, do nosso filho, da nossa filha, para exaltar somente o teu nome, Senhor. Que a cada dia o sentido da nossa vida seja viver para ti, seja te servir. E que esse mesmo sentido, Senhor, possa ser encontrado na vida de cada um que está aqui, cada janelinha, desde as crianças aos adultos. Eu te peço que abençoe cada família, Senhor. Que os teus anjos, o Espírito Santo, esteja assim, ó, abraçando cada família, Senhor, como elas são atacadas, Senhor. Como elas são atacadas deslealmente pelo inimigo. Mas o Senhor é torre forte, Senhor. O Senhor é o guarda de Israel, o sentinela verdadeiro e fiel, aquele que nem cochila, não pisca. E aqueles que constroem a sua casa sobre ti, Senhor, a rocha, passarão pelos vendavais, pelas tempestades, e chegarão ao porto seguro para te ver face a face. Obrigada, Senhor, nós te exaltamos, te louvamos e pedimos. Deus Espírito Santo, tenha mais de nós. Tenha mais de nós a cada dia, mais dos nossos gostos, mais de nossa vontade. Vai tirando, Senhor. Vai ficando para ti, para que nós nos percamos em ti. Porque a questão não é o quanto temos de ti, é o quanto o Senhor tem de nós. Então tome-nos, Senhor, para ser teus inteiramente. Viva em nós, Deus Espírito Santo. Assim como está escrito lá em João. Viva em nós, em nome de Jesus. Amém.